Olá, bom dia. Nosso bate-papo deste sábado é com o vice-prefeito de Caxias, Paulo Marinho Júnior, com participação, mais uma vez, do nosso amigo jornalista Diogo Trim. Paulo Marinho, bom dia, obrigado. Antes de ser vice-prefeito de Caxias, você disputou uma eleição em Caxias e perdeu. Você exerceu o período mandato de deputado federal e tudo isso no MDB, hoje é MDB. Mas nos últimos meses, digamos assim, cada semana você está num novo partido, né? De fato, você vai para onde, né? E se você vai disputar essa eleição de novo para deputado federal, em 2018, esse ano, o que você está pensando? Ou se mantém no cargo de vice-prefeito de Caxias? Bom dia, Etevaldo. Bom dia, John. Eu tenho um sonho de voltar à Câmara e provavelmente vou colocar meu nome à disposição. Eu ainda estou no PMDB, sou filiado ao partido há 13 anos, mas graças a Deus eu tenho muitos amigos, muito trânsito, muita conversa com vários outros políticos, vários outros partidos, você vai construindo amizades e eu recebi convites para ir para vários partidos. Como o nosso sistema eleitoral atualmente ainda existirão coligações nessa eleição, esse é um ponto que eu preciso levar em consideração para que eu possa ser vitorioso disputando a eleição de 2018. Então eu vou analisar o cenário com calma, com clareza, para tomar uma decisão e ver qual é o melhor rumo para eu tomar. Já lhe filiaram no PSDB e já lhe filiaram no PP. O PP, inclusive, foi noticiado a sua filiação, né, com uma foto com o deputado federal André Fufuca, que é seu amigo pessoal, seu particular, que preside o partido no Estado. E tinha uma foto sua com Fufuca, como se fosse um fato consolidado. Deve ter havido convite dos dois, tanto PSDB quanto PP, mas isso avançou para um outro caminho, para uma outra conversa, ou é da especulação também ainda? Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, você vai ver fotos do Ciro comigo. Se você olhar no meu Instagram, ano passado, ano retrasado, você vai ver fotos minhas com o Ciro. O Ciro Nogueira, o presidente nacional do PP, é um amigo pessoal que eu tenho. A primeira loja do Ciro, que é dono de uma rede de lojas de moto, da Honda, chamada CN Motos, foi em Caxias. A esposa dele, que hoje é deputada federal, Iracema, estava em Caxias toda semana, vendo a loja deles. Então eu tenho uma relação com o PP que vem desde a minha infância, com o presidente nacional do partido. No PSDB, o atual presidente do PSDB do Maranhão, Roberto Rocha, é um amigo da minha família também há muito tempo. E minha mãe foi deputada federal pelo PSDB. Então eu tenho ligações de amizade, de companheirismo com as pessoas que estão nesse partido. Mas dessa ligação para ingressar no partido, tem uma distância muito grande. Existem outros fatores que eu preciso levar em consideração. Eu tive convite para ir para alguns partidos em épocas anteriores que eu recusei prontamente porque eu não tinha nenhum tipo de identificação com esse partido. E eu acho que é importante você ter um mínimo de ligação ideológica com o partido. Tem uns partidos que eu não me vejo filiado neles. Tem outros que eu tenho simpatia pela bandeira que eles defendem. Então, apesar disso não ser uma moda entre os políticos, eu estive no PMDB, estou até hoje, posso concorrer à eleição pelo PMDB ou posso não concorrer. Eu estou avaliando o cenário com calma, vendo quais são as possíveis coligações, qual é o cenário, esperando o cenário ficar mais calmo, mais claro, para tomar uma decisão no sentido do partido para concorrer à eleição. Se vai ter um candidato a presidente, se eu tenho identificação com esse candidato a presidente. Tem alguns candidatos a presidente que eu não tenho a menor condição de estar no mesmo partido que eles. Eles defendem coisas que são muito diferentes dos meus valores. Então tudo isso são pontos que eu preciso ponderar para o próximo pleito, que é o pleito de 2018. Cogitou-se no início que você poderia até ir para o PP, né? O Etevaldo citou, PSDB, PP. Estava quase tudo certo, a gente que acompanhava ali as articulações, a saída para o PP, mas na avaliação de alguns, o que barrou a saída para o PP, que inclusive tem o presidente estadual, que é muito seu amigo, André Fufuca, talvez tenha sido a questão do PP apoiar o Flávio Dino. Realmente é isso que é o empecilho para você se filiar ao PP, ou você acha que não poderia ser candidato pelo PP, independente da candidatura a governador apoiada pelo partido? Felizmente ou infelizmente, o prazo de filiação é antes do prazo das convenções. Então, entre abril e agosto, que é o prazo da filiação e o prazo das convenções, muita coisa pode acontecer. Uma coisa, John, que eu tenho muita clareza, além da questão local, é a questão nacional. Eu pretendo disputar uma eleição
dentro do Estado do Maranhão, mas com o objetivo de representar o Estado em Brasília, no contexto nacional. Então, a disputa estadual, ela é importante, eu terei um posicionamento político, principalmente na minha cidade, onde eu exerço um mandato de majoritário, mas eu preciso ver também o posicionamento do meu partido a nível nacional. Então, a questão do PP com o André não tem uma ligação direta com o apoio a nível estadual, até porque nossa relação partidária é sempre visando o nacional, que é onde a gente pretende atuar. Você olha, por exemplo, para possíveis candidatos à presidência da República, mas você não olha também para partidos que vão participar de alianças com possíveis candidatos a governador do Estado, os nomes que estão postos aí hoje, Maura, Rosiana, o governador Flávio para a reeleição, o Ricardo Murat, que está no PRP. E você também não observa isso, ou isso, nessa fase, para ti, é menos importante? Eu observo na questão, por exemplo, vou entrar no contexto da Maura. A Maura é um excelente nome, é um excelente quadro. Mas qual é a chapa que ela vai conseguir montar para deputado federal? Para você eleger o primeiro deputado federal, a chapa precisa ter 170 mil votos. É o coeficiente eleitoral dentro da regra atual do Brasil. No Maranhão são 170 mil votos, então você precisa ter vários candidatos para chegar nesse coeficiente, já que ninguém faz o coeficiente sozinho. Nunca existiu isso na história do Maranhão, de um candidato sozinho se eleger sem precisar do voto de mais alguém. Então eu preciso ver tudo isso para, vamos dizer assim, para ter uma eleição com um risco menor. Não ocorreu o que aconteceu com o Trinchão, que foi muitíssimo bem votado, mas estava no local errado, na hora errada. Ou como o próprio prefeito da minha cidade, o Fábio Gentil, que foi candidato a deputado estadual, teve 33 mil votos, e a única coligação que ele não se elegia era a que ele estava, e acabou como suplente. Se nós tivéssemos um modelo de votação onde os mais votados fossem eleitos, seria muito mais fácil para todo mundo, desde o eleitor que entenderia melhor o que estava acontecendo, até permitir uma maior fixação ideológica, porque aí sim, eu poderia não observar tanto, mas eu preciso observar a regra do jogo para não correr o risco de executar um trabalho, conseguir o apoio, conseguir a vontade dos eleitores, mas ficar fora. E às vezes um deputado com uma votação menor se eleger. Na última eleição já tiveram vários deputados que foram eleitos com menos votos do que eu. Eu disputei a última eleição como deputado federal e tinha uma votação maior do que alguns que hoje são deputados de mandato. E infelizmente o sistema é assim. Eu posso não concordar com ele, mas é esse que está posto, a gente precisa olhar isso para tomar uma decisão melhor. A gente sabe que você, até na eleição passada para prefeito, se colocava como pré-candidato a prefeito. E aí, com o passar do tempo, o Fábio Gentil também crescendo nas pesquisas, você também ali também na ponta das pesquisas, mas de última hora a oposição ao atual prefeito Léo Coutinho decidiu se unir contra ele. E ali nós entendemos, apuramos, que houve certos acordos a serem cumpridos agora nessa eleição de 2018. E um deles seria o atual prefeito, que vocês ajudaram a eleger, você é vice-prefeito, o Fábio Gentil, lhe apoiar para deputado federal. Esse é um ponto. O segundo ponto, que se coloca agora lá na cidade de Caxias, é que o Fábio Gentil tem se aproximado muito do deputado federal Kleber Verde, que é do PRB. O Kleber Verde que tem um trabalho ali em Caxias e que é muito próximo do Fábio Gentil e são do mesmo partido. Inclusive o Kleber Verde trazendo o Fábio Gentil para apoiar o Flávio Dino, é essa articulação. Eu lhe pergunto, esse acordo do prefeito Fábio Gentil vai ser cumprido com você ou o Fábio Gentil vai apoiar dois candidatos, você e o Kleber Verde? John, na eleição de 2016 eu era pré-candidato, mas eu tive um problema de saúde na família. Minha mãe fez um transplante de medula 15 dias antes da eleição. Tanto é que eu só entrei na chapa como vice-prefeito após o transplante da minha mãe. Então eu fiquei incapacitado, sem cabeça nenhuma para fazer campanha, para participar de articulações. Mas nós tínhamos um grande desejo, que era interromper uma dinastia que estava em Caxias, que a gente não concordava com a forma como a cidade era conduzida. E a gente via a insatisfação do povo com isso. Então a gente resolveu unir toda a oposição, de maneira que Caxias tiveram dois candidatos a prefeito, o Fábio e o ex-prefeito. Eu coloquei para o Fábio
que eu tinha o desejo de ser deputado federal. E a gente sabe que uma cidade do tamanho de Caxias necessita ter um representante em Brasília, porque no Congresso, em Brasília, cada um está defendendo o seu. Cada um defende a sua cidade, a sua região, o seu território. E Caxias passou muito tempo sem ter um representante local. Tinha muita gente que era votado em Caxias, mas que, vamos dizer assim, não correspondia aos anseios, às vontades, não estava vivendo a cidade. E com isso a cidade era preterida. Com isso, às vezes, alguma coisa que podia ir para Caxias ia para Codó, ia para Pinheiro, ia para Miranda, ia para Santa Rita, ia para Itapecuru. Outras cidades que tinham deputados, e Caxias ficava em segundo plano. E como eu já tinha disputado a última eleição, acabou sendo natural colocar meu nome como candidato do grupo ao cargo. Só que a eleição nossa na prefeitura, para ganhar a prefeitura, o partido do Fábio foi fundamental. O PRB, que é representado no Maranhão pelo deputado Kleber Verde, foi quem basicamente bancou a campanha. O dinheiro que custeou a eleição veio do fundo partidário do PRB. E a gente deve uma parte da eleição ao Kleber. E nós temos, o Kleber tem ajudado a cidade, mas nós não temos um compromisso eleitoral com o Kleber, de voto, em Caxias. O Kleber tem estado lá, tem ajudado, como ajudou Caxias o Fufuca, o deputado Zé Reinaldo Tavares, o senador Roberto Rocha, uma série de políticos maranhenses que são amigos do Fábio, que são meus amigos, têm ajudado a gente a governar a cidade, com recursos, com emendas federais. Mas isso não quer dizer apoio político. Existe, o Fábio é o maior prefeito do Kleber no estado, é um expoente dentro do PRB, é um excelente quadro, e eu acredito que o Kleber esteja pensando no futuro. O Kleber é um grande político do Maranhão e eu acho que ele está pensando um pouquinho mais na frente. Mas você já se deu um prazo para definir isso, assim, além do prazo legal do eleitoral, mas você tem um prazo seu para definir isso, para chegar e poder caminhar, ou isso vai deixar para a última hora também, para o momento final desse prazo da legislação? Eu vou deixar para o prazo final, Itavaldo. Eu vou com muita calma, muita tranquilidade, esperar o prazo que a justiça dá. Mas esse prazo não te dá uma desvantagem, digamos, de sair atrás, na articulação, numa conversa, num diálogo com lideranças e com outros partidos que eventualmente pudesse... Não acredito que não. Acredito que não, até porque assim, eu tenho uma linha muito clara do que eu imagino, a relação de confiança. Eu não tenho pressa e eu não vejo também tantos partidos. Uma coisa que também seria interessante colocar, infelizmente em Brasília existe uma distinção muito grande de partidos. Um deputado de um partido pequeno acaba ficando excluído do contexto da discussão e acaba às vezes tendo seu espaço diminuído. Nós temos excelentes deputados maranhenses que foram grandes deputados estaduais e como deputados federais se apagaram porque estavam num partido pequeno. E às vezes você tem um deputado que nem é tão bom, mas está num partido grande e ganha projeção com a presença de uma comissão, com o cargo na mesa diretora e outra coisa assim. Então o partido em Brasília faz a diferença. O MDB tem pré-candidato a governadora no caso, a Rosiana Sarney. Mas você falou da sua amizade do seu pai com o Roberto Rocha. Neste caso, você no PMDB apoiaria a Rosiana ou apoiaria o Roberto Rocha? Dos pré-candidatos atuais, vamos dizer assim, mais colocados à mesa, eu tenho um grande respeito pelo Ricardo Murá, pelo trabalho que ele fez na saúde. Gosto do trabalho da Maura Jorge como prefeita de Lago da Pedra, ela fez um bom trabalho na cidade dela. Eu tenho toda a admiração pelo Roberto. Eu fui secretário de governo, no governo da Rosiana Sarney. Então, eu tenho ligação com praticamente todos os candidatos da oposição. Eu acredito que esse prazo, até as convenções, a gente vai maturar um projeto político. O que a gente imagina que precise. Não só a minha cidade, de Caxias, mas o Maranhão como um todo. Como a gente pode ajudar o governo, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso estado. O Maranhão é um estado que precisa de ações em todas as áreas.
e discutir quais são as melhores ações, principalmente visando melhorar a produtividade do Maranhão. Então, eu não vou fazer um apoio somente por amizade. Eu vou fazer um apoio, apoiar uma pessoa que eu acredite no projeto dela, que eu possa ir para qualquer lugar e levar um projeto, levar uma discussão com argumentos, com fundamentos. Eu acho que a gente precisa fazer uma política nesse sentido. Não é só para ser dos amigos do rei. É para discutir o que a gente precisa fazer. Então, esse projeto está sendo discutido. E como eu tenho amizade com praticamente todos, eu converso com todos, a gente discute, mas o apoio político vai ser definido mais para frente dentro de um projeto mais consistente. Um projeto que seja real, que seja factível, que seja participativo, que nós tenhamos condição de ajudar o nosso Estado. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já. De volta com a resenha, e o nosso convidado de hoje aqui no estúdio é o vice-prefeito de Caxias, ex-deputado federal, Paulo Marinho Júnior, e ao meu lado o meu companheiro de TV difusora, Jocutrim. Jó. Paulo, ainda falando de questão de política, também houve especulações e informações a respeito de que o governador Flávio Dino, ou então pessoas do Palácio dos Leões, próximas a ele, teriam enviado um emissário para conversar com você, até para, digamos assim, você também aderir ao governo Flávio Dino. Um desses emissários seria o seu grande amigo André Fufuca. Mas depois você e ele desmentiram essa informação, mas outras notícias de bastidores dão conta de que realmente foi verdade. Não de cooptar, mas de conversar com você no sentido de não só o Fábio Gentil apoiar o Flávio Dino, mas você também participar dessa coligação. É verdade que houve o envio desse emissário do Flávio Dino para conversar com você, e se for o André Fufuca, realmente essa pessoa encarregada de, digamos assim, convencer você a participar do governo, até apoiar o Flávio Dino na eleição desse ano? Eu tenho uma linha de pensamento muito clara. Eu sempre costumo dizer que um dos partidos que não existe após eu me filiar é o PCdoB. O André nunca tocou em apoio ao governo para mim. E essa informação veiculada é o típico da fake news. Uma prova que a gente tem muito clara, muito simples. Eu acompanho você, por exemplo, no Twitter, você me acompanha. Eu sou bloqueado do Twitter do governador. O Flávio, um dos efeitos que eu coloco na pessoa do governador Flávio Dino é essa dificuldade que ele tem de diálogo, de entender diferenças, de conciliar pensamentos diferentes. E aí eu faço a crítica à posição de estadista que ele devia ter. Mas aí, Paulo, tu falou de dificuldade de diálogo com o Flávio. Nós temos hoje vários ex-sarnezistas apoiando o Flávio Dino. Eu acho que isso foi questão de diálogo também, não foi? Eu não tenho a flexibilidade de pensamentos que eles têm. Eu não vou mudar o que eu acredito do dia para a noite por convicções fisiológicas. Mudaram por convicções fisiológicas, por questões fisiológicas, aliás? Cada um teve seu motivo. Com certeza, cada um teve um motivo. Se for para a gente discutir a política do Maranhão, seria um bom caminho. E tanto é que, assim, eu tive com o governador na prefeitura de Caxias, estivemos no mesmo local, discutindo política para uma cidade. É a cidade que eu moro, que eu exerço um cargo político, é uma cidade que tem uma série de demandas e que o Estado tem participação na solução delas. Então, se for para nós termos um debate político do que pode ser feito para melhorar, seria um caminho. Mas em nenhum momento o governador ou o governo mostrou nenhum aspecto nesse sentido. E dentro da classe política do Maranhão, eu não lembro de algum caso onde esse tipo de caminho tenha sido discutido. Eu vejo várias pessoas que integraram o antigo grupo Sarney, que hoje fazem parte do governo Flávio Dino, mas boa parte ou está empregada ou tem um parente empregado no governo. Tanto é que o número de empregados no governo do Maranhão aumentou. Então, assim, até essa política de aumentar o Estado, eu sou contra. Eu acho errado um Estado muito grande, eu acho errado o empresário pagar essa conta, eu acho errado a população pagar a conta. Então eu defendo que, em vez de agregar para dar cargo, para a pessoa ficar quieta em casa sem fazer nada, ou só
batendo palma, cortasse. O Fábio Gentil, que é o prefeito de Caxias, você é vice dele, recentemente, no ato do PRB, declarou apoio ao Flávio Dino. Qual foi o motivo do Fábio Gentil declarar apoio ao Flávio Dino? Foi fisiológico também? Ele não declarou apoio ao Flávio Dino. Não declarou. Tanto é que, se você olhar, ele deu até uma entrevista recentemente, num jornal, colocando que apoiaria quem apoiasse a cidade. Não é fisiológico. E o que ele disse para o Flávio, inclusive gravado dentro da prefeitura, está disponível na internet, em vários sites, é que quem ajudasse a cidade de Caxias, Caxias daria o seu reconhecimento. Então, esse apoio possível que o Fábio poderia dar ao Flávio, ele vem muito do que o Flávio poderia fazer. Se o Flávio ajudasse Caxias, ajudasse a prefeitura, não ajudasse o Fábio como pessoa, mas ajudasse a cidade. Esse apoio poderia vir, sim. Isso até surgiu seria uma parceria daquela institucional. questão da saúde, né? Naquele alinhamento que houve, aproximação da saúde, em que o Flávio Dino destinou recursos, houve até um entendimento depois com o Fábio, e a partir daí cogitou-se esse apoio. Inclusive, em um ato do PRB, o Fábio Gentil estava lá e o Kleber Verde falou que o Fábio Gentil estava aderindo ao grupo do Flávio Dino. Foi para a questão da saúde, das parcerias da saúde na cidade de Caxias. Foi por isso, então, que houve essa declaração? A declaração do Kleber não é a declaração do Fábio. O Kleber falou, o Fábio não falou. E tanto é que a gente inaugurou uma praça muito grande em Caxias, uma praça muito bonita. Agora, em dezembro, o Roberto Rocha estava presente, é um pré-candidato. O Fábio, ele é um político experiente, foi vereador já há 5 mandatos, e ele conversa, dialoga com todos, e busca o que é melhor para a cidade, que ele administra, com todas as dificuldades que é ser prefeito de uma cidade grande, sem ter um deputado estadual, sem ter um deputado federal, e gostaria, sim, de uma parceria com o governo do estado. Isso não quer dizer necessariamente o apoio, mas o Fábio, ele já teve uma ligação com o governador atual. O título de cidadão caxiense que o Flávio Dino possui foi dado pelo Fábio Gentil, como vereador à época. Ele já votou no governador, como deputado federal, como governador. Então o Fábio tem uma ligação com o Flávio Dino, pessoal, na história política pessoal dos dois. Acabou saindo do grupo que fazia parte, veio para a oposição, e o Flávio Dino, desde então, acabou cortando os recursos que vinham para a saúde anteriormente. O orçamento da saúde de Caxias perdeu um aporte, à época, de mais de R$2 milhões, de dezembro de 2016 para janeiro de 2017, oriundos do governo do estado. E isso tudo dificulta muito a gestão. Mas nem por isso o salário de Caxias atrasou, nem por isso os investimentos deixaram de ser feitos. Agora, em alguns meses, vão estar reabrindo o principal hospital da cidade, que a gente encontrou fechado. Já estão sendo realizados pequenos procedimentos cirúrgicos que tinham ficado parados. Então, existe a necessidade de um apoio institucional, até porque Caxias faz parte do Maranhão. E isso pode evoluir para um apoio político, sim, do Fábio. Eu que teria muita dificuldade, porque eu tenho uma história toda contra, e eu realmente não acredito vamos dizer assim, na ideologia. Mas, se for melhor para a minha cidade, se puder ajudar a minha cidade, primeiro eu vou pensar na minha cidade do que pensar em mim. Olha, assim, está claro que se a gente distinguir as duas coisas, né? Eu tenho uma relação institucional, administrativa, da Prefeitura de Caxias com o governo do estado, isso é legítimo, isso é natural, isso é da democracia. Né? Isso faz parte desse modelo federativo que a gente vive no país, quer dizer, do mesmo modo que o governo Flávio tem a relação administrativa institucional com o governo Michel Temer, né? Essa relação e tal. Agora, objetivamente, a partir disso, o que se coloca, que o John colocou, e aí, se isso evolui, né, do ponto de vista, se não é poder pelo Fábio, mas da gestão municipal, do prefeito, do vice-prefeito, ou apenas do prefeito, se isso evolui para o apoio político eleitoral. A gente está no eleitoral, efetivamente. Quer dizer, isso levaria, por exemplo, a você vir a votar no governador, o prefeito, né, vir a votar para o governador, ter esse envolvimento, ter essa relação, digamos, mais clara, mais objetiva. Como tem dados, né, partidos como o PTB, que é ligado ao Pedro Fernandes, que hoje é da base do apoio do Flávio, o próprio PRB,
do Kleber Veja, da base do apoio do Flávio, e com relação à troca de cargo, inclusive, né? Eu fui para a base do apoio do governo porque um ganhou o ITERMA, o outro ganhou uma outra secretaria, né, no Estado. Enfim, é isso que a gente quer saber de vocês, assim, objetivamente. Tu acha que dá para caminhar Caxias nesse lugar? Ou isso é uma escolha individual, pessoal, do prefeito Fábio Gentil, uma escolha individual, pessoal, do vice-prefeito Paulo Marinho Júnior? A gente conversa, eu e o prefeito, nós temos um excelente relacionamento, mas esse posicionamento é muito pessoal dele, até como condutor do grupo. Posso falar da minha dificuldade. Eu tenho toda uma história defendendo outros ideais e eu realmente acredito em outros ideais. Eu não me vejo, e eu jamais faria qualquer tipo de concessão em busca de um cargo. Eu acho que política você tem que fazer por sonho, por objetivo, por ideal. Então, se fosse falar, vou apoiar por conta de uma secretaria, é mais fácil eu apoiar pelo que a gente pode fazer pela secretaria, o secretário sendo outra pessoa, como vou dar o exemplo aqui do John. Se ele pudesse fazer um bom trabalho, fosse uma pessoa de confiança, você ir para um cargo só para ocupar, só para, vamos dizer assim, se apropriar da estrutura da máquina pública com objetivo, visando crescer individualmente, politicamente, eu acho que esse é um dos motivos do atraso do Maranhão, Etevaldo. Esse modelo de fazer política, o povo está cansado e está mais do que provado que não leva ninguém para lugar nenhum. E aí eu vou dar o meu exemplo com o Fábio. Eu sou vice-prefeito de Caxias, eu não indiquei nenhum secretário. Meu compromisso com o Fábio, participo com ele toda vez que ele me chama, que ele me consulta, a gente vai discutir todos os assuntos. Mas eu não indiquei, eu não coloquei para ele, olha, eu vou compor contigo, se tu me der a secretaria disso, a secretaria daquilo. Não, eu deixei ele muito à vontade para escolher o secretariado que ele achasse melhor. Não tem cargo na Prefeitura de Caxias, gente nomeada do MDB, dos partidos da tua... Você não tem? Não. O MDB não tem cargos na... Não houve loteamento. Não existiu loteamento na Prefeitura de Caxias. As pessoas foram escolhidas de acordo com o que o Fábio acreditava que fosse melhor. Obviamente que numa cidade que não é tão grande, isso às vezes se confunde. Eu dou o exemplo da nossa secretária de Agricultura, que é o presidente municipal do PT. Mas é agrônomo, com mestrado, era superintendente do MDA do Maranhão. Não existe uma pessoa na cidade mais qualificada na área do que ele. Além de tudo, é presidente do Partido dos Trabalhadores em Caxias e nos apoiou na eleição. Mas não foi pelo fato dele ser político que ele participou do governo. Foi pelo fato de que ele era a melhor pessoa possível para exercer aquele cargo. E foi assim que o Fábio escolheu. Porque, Etevaldo, se nós não mudarmos a forma de fazer política, política pública, política partidária, nós não vamos mudar o Maranhão. Mas esse discurso de mudança no Maranhão não é um discurso, inclusive, de mudar o Maranhão, de mudança, não é um discurso que foi grande bandeira, é a bandeira do atual governo do Estado. Assim. Se fala dessa perspectiva de mudança, mas a partir do que, então? Qual a perspectiva, qual o viés de mudança que vocês... Houve mudança no governo do Estado atual? Eu não vi. Eu realmente, assim, se você for ver, existe até uma mudança para pior em algumas áreas, existe uma mudança muito mais na mídia, talvez a mídia do governo atual funcione melhor do que dos governos anteriores, mas boa parte das pessoas que compõem o governo atual compunham governos anteriores. Como, por exemplo, quem? Você vai ver, os deputados, a base de apoio é praticamente a mesma. Isso na Assembleia Legislativa, você fala Assembleia. A Assembleia, o Flávio Dino elegeu pouquíssimos deputados e hoje em dia tem ampla maioria. Isso é o que a gente olha em todas as votações. Você citou o caso do PP, que estava com o Grupo Sarney e foi ao governo do Estado. Você citou o PRB, que era do Grupo Sarney e hoje está no governo do Estado. Estou usando os partidos que você citou. E nós temos outros casos de pessoas que acabaram aderindo e eram históricos de um outro campo político. Na teoria tinha um outro pensamento ideológico. E eu não vi, na prática, infelizmente, eu vejo no Maranhão muito desse discurso de A e B. Eu vejo muito pouco o discurso do para quê, por que a gente está na política. Eu estou na política só para me dar bem? Eu estou na política para fazer alguma coisa que vai dar um resultado para quem precisa. Política tem que ser sacerdócio.
O político, apesar do que algumas pessoas acham que é uma pessoa que trabalha pouco, o político tem que trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia praticamente. O político é o cara que está 6 horas da manhã recebendo uma pessoa, que está resolvendo o problema de uma pessoa 10 horas da noite do domingo. Então acaba virando sacerdócio. Quem é do interior vive mais essa realidade de ter a política no seu dia a dia, o tempo todo. E você falou que é uma coisa que é verdade, você vive em Caxias, você mora em Caxias, é uma cidade importante do estado, mas a mais importante. Mas esse sentimento de que, assim, a pessoa vai para a política para se estar bem, ele não está, de certo modo, sedimentado. Boa parte do nosso eleitorado, de que, de fato, olha para aquele lugar, o cara quer entrar nisso porque ele quer melhorar de vida, ele quer fazer negócio, ele quer, como você disse, se dar bem. Como é que tu modifica isso? Como é que tu altera essa lógica, né? A partir de que, de certo modo, isso está... Há um enraizamento, né, nesse conceito, né, de que eu vou para a política para me dar bem. Vou para a política para ficar rico, né, ficar milionário, comprar isso, comprar aquilo, quer dizer, mudar de vida. Não é um sentimento assim, não é uma... Você não vê isso como uma coisa que é de um lugar especificamente, mas ele, de certo modo, ele permeia todas as relações que a gente vê hoje na sua política, né? Como é que você altera isso, modifica isso em relação ao eleitorado, essa concepção, essa ideia de que vocês, né, buscam um cargo eletivo para se dar bem? Eu vejo que isso está mudando no Brasil como um todo, talvez no Maranhão muito menos do que no Brasil. Você muda isso com o judiciário mais presente, com um Ministério Público mais atuante, fazendo o trabalho deles bem feito, e isso a gente tem visto bastante no Brasil. Uma série de pessoas que cometeram ilícitos, que tentaram se dar bem, todo dia a gente olha no jornal, essas pessoas tendo problema com a justiça e respondendo por aquilo que elas fizeram ou deixaram de fazer. E à medida que o sistema judiciário funciona melhor, os maus atores políticos também são responsabilizados e penalizados. Então a solução seria por aí. Além disso, a população tem dado uma resposta muito positiva nas urnas. Você veja, nós fomos eleitos em Caxias contra todo o sistema. Nós fomos eleitos em Caxias sem dinheiro, a gente não respondeu nenhum processo na eleição, porque o ex-prefeito dizia, não, eles não têm dinheiro, eles não gastam. A gente não tinha dinheiro, às vezes, para botar combustível no carro de som. Foi uma eleição com pouquíssimo recurso, absurdamente comparado com o que o pessoal diz que gasta em eleição, valores irrisórios. Tudo oficial, tudo declarado, fontes, vamos dizer assim, fontes lícitas, o fundo partidário do PRB, o fundo eleitoral do PMDB, dentro do que a lei permite. Por outro lado, a gente enfrentou um adversário que tinha o comando da Assembleia Legislativa, que tinha o apoio do governo do Estado, que durante a eleição fez 40 quilômetros de asfalto em Caxias, tinha ligações importantes com o Judiciário. O juiz eleitoral de Caxias era tio do deputado federal, votado pelo grupo político do prefeito da época. Todo o sistema era contra, mas a população deu a resposta. Tivemos na Imperatriz a vitória do Assis, contra todos os prognósticos, contra todas as opiniões. Um cara que não era da política tradicional, um cara que não tinha dinheiro, contra um candidato do governo do estado muito forte, contra o maior empresário da cidade, e um delegado foi lá e ganhou a prefeitura com o voto popular. Essa é a parte bonita da democracia. Então, assim, o povo deu a oportunidade da mudança. E aí cabe a cada gestor, com essa oportunidade que recebeu, executar de fato a mudança. Nós recebemos uma cidade que a gente não tinha compromisso, a gente só devia para a população. E principalmente para a população mais humilde, mais carente, que foi quem realmente votou na gente. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos já com resenha deste sábado, nosso convidado especial, o vice-prefeito de Caxias, Paulo Marinho Júnior. De volta com resenha, e aqui no estúdio, nosso convidado de hoje é o vice-prefeito, ex-deputado federal Paulo Marinho Júnior. Aqui ao meu lado, o nosso companheiro John Coutrin. John, você tem uma... Tem sim. Paulo, você criticava o atual governo por algumas questões relacionadas ali a práticas do atual governo. Como você falou, a questão de apoio de partidos, de PRB, que estava no governo passado, o Grupo Sarney. Inclusive o PCdoB, se você lembrar, já apoiou, o Grupo Sarney já apoiou a Rosana Sarney. Já. O PCdoB, então, essa questão
volagem de partidos hoje é normal na política, apesar de a gente não concordar muito, mas é normal. Não apoiou não, fez parte do governo. Ah, fez parte, né? Não só apoiou, Carlos, isso. Inclusive. O PCdoB fez parte do governo Rosiana numa certa época. Não na época que o Flávio estava, acho que o Flávio estava no PT, se eu não me engano, mas já fez parte também. O Flávio é juiz federal, não estava sem função partidária, mas o PCdoB participa do governo Rosiana, comando interna, tem gerência regional na época, enfim. Na época do Marcos Kovarik, não é isso? Marcos Kovarik, isso. E outros que estão, inclusive, até hoje no partido até. Isso. Paulo, aí eu lembro bem que você já foi secretário de Juventude do governo Rosiana Sarney. A gente sabe que o governo Rosiana Sarney teve méritos e também teve muitos erros, inclusive práticas espúrias, nefastas, fisiologismo também. Você critica essas práticas também, já que você participou, naquela época você criticava, concordava, discordava, já que você já foi membro ali como secretário da Rosiana Sarney. Eu coloquei no Twitter, discutindo uma informação a respeito do Pedro Fernandes. Coisas erradas, o que era errado antes, continua errado agora. Colocar um engenheiro na educação sem, vamos dizer assim, sem uma discussão de fato do qual é o projeto para fazer o quê, era uma coisa errada na época, e caso o Flávio Dino repita, também vai ser uma coisa errada. Não é porque um fazia errado que o outro faz, o que é errado é errado. Tanto é que eu dei o exemplo, nós na Prefeitura de Caxias não fazemos isso, porque a gente acha errado. Então, existiam práticas erradas antigamente, no governo da Rosiana Sarney, existem práticas erradas hoje, e não é porque agrada A, agrada B, que vai se tornar certo. O que está errado, está errado. E assim, a população olha, a população observa e a população responde a isso. É um dos pontos que leva. E nesse mundo moderno que a gente vive hoje, globalizado, com a informação fácil, cada dia é mais fácil ver o que está errado. Cada dia é mais difícil esconder essas práticas. Então a população acaba vendo e tomando a decisão dela, num gesto pessoal que é o voto. Quais os principais erros, na sua opinião, que ocorreram no governo passado e que não deveriam ter ocorrido até para que não houvesse a derrota para o Flávio Dino? A Rosiana fez o último mandato dela, eu posso dizer que foi um bom mandato. Talvez não tenha sido o melhor mandato dela, mas foi um bom mandato onde ela avançou em várias áreas. Eu posso dizer pela minha cidade. Em Caxias ela deixou um parque industrial pronto, ela deixou um hospital macro-regional com 80% realizado. O principal erro para mim da Rosiana naquela época talvez tenha sido ela ter sido menos governadora, ela ter exercido menos o poder. Os secretários terem tido muita força no governo. E todos os secretários que participaram do governo foram bem-sucedidos. Você vê o secretário de Desenvolvimento Social, que na época era o Fialho, elegeu o Juscelino, que hoje é parte do governo Flávio Dino. E você tem uma série de exemplos de secretários, todos os secretários tiveram seus projetos políticos individuais realizados, bem-sucedidos. Luiz Mendes, Sildon Rocha. Mas você acha isso correto, Paulo? Tu usar a máquina, a estrutura disso? É justamente isso que eu estou falando, Etevaldo. Esse foi o equívoco da Rosiana. Por outro lado, ela conseguiu entregar ao governo com uma solidez fiscal invejável. Ela podia ter gastado 500 milhões de reais a mais em projetos de investimento, naquela época, que ela não gastou, fora o dinheiro do empréstimo do BNDES. Se ela tivesse gastado naquela época, ela teria um grau de endividamento igual ao do estado de Pernambuco com Eduardo Campos, que era governador junto com ela. Mas ela optou por fazer uma política fiscal prudente. Inclusive, Paulo... Prudente ou faltou projeto? Não, prudente ou não sabia como eu acredito você não tinha o que fazer? Como é que ela, na lei de responsabilidade fiscal, ela cumpriu todo o formulário. Ela não deixou, nesse ponto, praticamente nada. Eu não sei de nenhum ponto que ela deixou de cumprir da LRF. E o Eduardo Campos deixou. Então, assim, na proporção, ela poderia ter, ela responderia por não ter cumprido a lei de responsabilidade fiscal, responderia, mas ela teria a justificativa que ela estaria fazendo isso pelo desenvolvimento do Maranhão. Qual o ponto, então, John? Respondendo de maneira simples e direta. Faltou ela ter a mão mais pesada para controlar a vontade política dos secretários e colocar o governo para executar uma política pública, vamos dizer assim, retilínea,
de acordo com o projeto dela para o Estado do Maranhão. Há investimento hoje do governo do Estado em Caxias, o investimento hoje, reformulando isso, feito em parceria com vocês em Caxias? Há algum projeto, algum programa que é feito hoje em parceria da Prefeitura com o Estado, ou só investimento do Estado em Caxias? Existe uma parceria com a maternidade Carmozina Coutinho, que é uma maternidade municipal de alta complexidade, e no Maranhão nós temos só 4 maternidades de alta complexidade. 2 ficam em São Luís, uma fica em Imperatriz e uma fica em Caxias. As outras 3 são do governo do Estado. A única municipal é de Caxias, que atende 72 cidades. Em virtude desse atendimento a todas essas cidades, o governo repassa um determinado valor, que hoje é de R$600 mil. Na época do ex-prefeito, que era aliado do governador, era de R$1.300.000. Então o governo do Estado, pela mudança de gestão, cortou R$700 mil por mês. E voltou, vamos dizer assim, porque realmente a gente passava muita dificuldade, porque é uma despesa muito grande para o município. Atender mais 71 cidades fora o nosso município, que tem uma grande população. Então nada mais justo do que isso. Nós buscamos sempre mais parcerias. Existem alguns projetos individuais, mas infelizmente, isso é uma crítica que eu faço ao governador no geral, você não vê um projeto claro de desenvolvimento do Maranhão, para tirar o Maranhão claramente desse estado de subdesenvolvimento que a gente vê hoje. Você vê o grande programa do governo do Estado, o Mais IDH, que é um programa extremamente falho, que você tem muito pouca ação que seja prática, porque você possa realmente discutir, apertar e ver que vai funcionar. Mas qual tem receita para isso? Tem mágica para ser um espaço de 4 anos, um espaço de um governo, se colocar o Maranhão em outro trilho, em outro rumo, que seja esse, deixar para trás essas marcas de ser subdesenvolvido, um estado com... Tem uma receita? Tem algumas receitas. E você vai ver que alguns prefeitos, dentro de um universo bem menor, tiveram sucesso em mudar as suas realidades no espaço de 4 anos. Você vê que alguns governos nacionais, alguns presidentes melhoraram muito o país no intervalo de 4 anos ou 5. Tinha presidente que tinha como slogan 50 anos em 5. Mas todos esses apostaram fortemente no progresso da indústria, no progresso da produção. Não tem desenvolvimento sem melhoria de produtividade. Você pegar e construir um prédio não muda a qualidade do ensino. Obviamente que para mudar o Maranhão, para colocar o Maranhão, tirar dos índices que nós temos hoje de africanos e colocar em padrão europeu, vai demorar uma década no mínimo, ou 2, mas você vê os indicadores piorando. Vocês conseguiram, nesse período já de ontem, nos apontar a mudança de algum indicador social em Caxias, por exemplo, na saúde e na educação? A Carmozina Coutinho era conhecida nacionalmente como maternidade da morte. Chegava a morrer 20 a 30 crianças por mês na maternidade. A gente já teve caso de passar um mês todinho sem nenhum óbito neonatal na cidade. Nós temos um trabalho de planificação que é referência no Brasil, onde a gente faz a atenção básica, que é talvez o tipo de saúde mais importante, com todo tipo de trabalho que você possa imaginar para garantir a assistência às pessoas. A gente foca muito forte na atenção básica, fazendo esse trabalho em parceria com o Conselho Nacional de Saúde, com o Hospital Sírio-Libanês. A gente capacitou boa parte da nossa equipe com o Hospital Sírio-Libanês, que é uma referência no Brasil, tudo buscando a mudança na mortalidade. Isso já é um ponto do IDH que talvez não seja nem o melhor indicador. A gente tem tentado com o governo do Estado, a gente está tentando assumir o parque industrial que foi construído na época da Rosiana, para que a gente possa estar trazendo indústrias. Hoje lá a gente tem um elefante branco na cidade, que não está sendo colocado. A gente tem trabalhado para reduzir o tempo de abertura das empresas em Caxias. A gente instalou uma sala do microempreendedor, nós já fizemos várias parcerias com o Sebrae, nós temos uma relação muito boa com a junta comercial, tudo buscando facilitar que aquele pequeno empresário tenha facilidade para se legalizar, estar em dia e facilitar a vida dele para que ele possa gerar mais emprego e renda. O pequeno, o médio, o grande, a gente tem trabalhado muito forte para facilitar a vida dele. Não é correto hoje no Maranhão e no Brasil como um todo, à exceção de São Paulo,
um empresário demorar 120 dias para abrir uma empresa. São Paulo é exceção, o Dória conseguiu 5 dias já. A gente sonha em chegar próximo disso até o final do mandato. Em Caxias, é a única cidade do Maranhão onde a gente dá livros para a educação infantil. Toda a criança da educação infantil recebe todo o material, todos os livros, cartilhas, com o melhor produto que tem na cidade. O mesmo padrão de ensino que tem no Colégio São José, que é o principal colégio particular da cidade, tem a criança da zona rural de Caxias. O mesmo livro, o mesmo material. Valorizando a educação infantil, que é a responsabilidade do município. Então a gente trabalhou nos 3. Você vai perguntar, isso vai gerar fruto? Vai. Pode não ser no primeiro ano, mas até o final do mandato você vai ver uma mudança grande em todos os indicadores. Sinceramente, o que ainda precisa melhorar ali na cidade de Caxias, o que precisa avançar ainda? Quais são os erros cometidos pelo atual governo, na sua avaliação, e quais são os próximos desafios para o prefeito Fábio Gentil? Ele não vai dizer quais são os erros. Vou falar sim. Vou falar, vai sim, vai dizer. Eu vou falar, nós precisamos melhorar e nós vamos melhorar. A redenção de Caxias passa pela agricultura. Hoje, nosso trabalho agrícola, a gente conseguiu preparar 450 hectares de terra para pequenas famílias, para o pequeno produtor. Nós precisamos avançar muito ainda nessa área. Quando a gente tiver uma agricultura forte, Caxias foi muito forte na época que a agricultura era forte. E agora, obviamente, que a gente saiu de 4,5 hectares no ano passado, no ano retrasado, para 450 ano passado. Melhorou um pouco, mas não está bom. Tem muita coisa para melhorar. O concurso público a gente só vai realizar agora, nesse ano. Demorou para fazer, foi um processo complicado, mas a empresa já foi contratada, já teve a licitação, tudo isso já aconteceu e está no processo. Então, assim, coisa para melhorar? Tem várias. Várias. Tem uma série de erros. O primeiro ano de mandato foi um ano muito difícil. Não é fácil assumir uma prefeitura do tamanho de Caxias. O Fábio não tinha experiência administrativa anterior como prefeito. E a transição, vamos dizer assim, não foi 100% suave. A gente encontrou muita dificuldade de informação para assumir a prefeitura. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode melhorar. Paulo, objetivamente, assim, sério. Se olha para Caxias hoje, assim, isso aqui está no caminho de mudança, para usar esse termo que é muito comum no Maranhão hoje. O quê? A educação, a saúde, a geração de emprego e renda, o que de fato vocês está no trilho isso? O que seria? Se você perguntar hoje, eu digo que tudo ainda pode melhorar. A saúde, com a ativação do Hospital Geral, vai melhorar bastante. O fato de não ter hoje um apoio, um deputado federal, um deputado estadual, atrapalha a gestão municipal, sim. Porque você não tem uma pessoa lutando pelos seus interesses em Brasília. E eu vou dizer, em Brasília, se você não tiver uma pessoa lá lutando por você, quem tem leva vantagem. Então isso tudo a gente acredita que pode melhorar. Que esse grupo pode ficar cada vez mais forte, entregando um trabalho cada vez melhor, com esse crescimento. E a eleição de 2018 é fundamental para o sucesso desse grupo. Você acha que o prefeito Fábio Gentil vota em você, então, para deputado federal? Eu acredito nele, ele tem dito isso, a gente tem uma relação de muito respeito, Tevaldo. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem respeito um com o outro. Eu trabalho para viabilizar, eu só sou candidato a deputado federal se for vontade da minha cidade e do meu grupo. Eu jamais vou ser candidato de mim mesmo. Um fato recente, decorrida da morte do presidente Humberto Coutinho, o saudoso Humberto Coutinho, que muito fez por Caxias, tem que se reconhecer isso. Um prefeito que, por onde sendo em Caxias, tem a obra do Humberto Coutinho lá. E uma notícia recente que seu pai, o Paulo Marinho, teria dado uma declaração, até onde adversários políticos entenderam como desrespeitosa, de que o Humberto Coutinho teria chamado antes para conversar, fazer as pazes. O que realmente há de verdade nessa história, até para que não soe como desrespeito, como digamos assim, até no discurso da oposição de se aproveitar esse momento de luto. O que realmente aconteceu em relação a esse fato? O Humberto Coutinho era nosso adversário político, não era nosso inimigo. Existia uma relação de respeito de um grande adversário que ele foi em vida. E eu não estava presente, eu não posso afirmar para você exatamente o que aconteceu, mas houve uma conversa. Eu cheguei a conversar, por exemplo, com o doutor Humberto, ainda antes da eleição. Eu encontrei com ele uma vez,
E cumprimentei, conversei com ele um pouco. Não é porque a gente era adversário político que a gente não podia conversar. A gente discordava, tínhamos divergência de pensamento, olhava na política de uma maneira diferente, mas isso não impedia que existisse um respeito, existisse um diálogo, existisse uma convivência. Palmeirinho Júnior, muito obrigado, tá? Pela sua presença na resenha. A gente chegou ao final do programa, né? Mas valeu pelo bate-papo, valeu por, né? Boa sorte em Caxias, boa sorte caso você venha disputar o mandato de deputado federal. John, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Tá? O nosso bate-papo no resenha fica por aqui. Eu volto no próximo sábado, a partir das 9 da manhã. Até lá.